Bom dia, Larissa. Bom dia, professora. Bom dia, querida. Eu tô com uma instabilidade aqui, tá lento pra caramba. Dá só um tempinho para regularizar, Tá, porque tá tão lento que eu não consegui colocar o link no NEAD. Por aí tu tiras. Aí por isso que eu pedi a sua ajuda e mandei para você, tá? tava o Esperar. link antes no NEAD, só que sumiu. Tá, ficou a semana toda e hoje na aula sumiu o link. O quê? Ah, pois é. Eu não sei o que Do Zoom. aconteceu. É aqui para mim, o NEAD tá instável. Eu não sei se sou eu, vai ver que é a minha internet, mas tá super instável. Bom dia, Antônio. Bom dia, Vanessa. Deixa eu só pegar os slides da aula de hoje Bom dia. para vocês, tá? A gente está com um pouquinho de qualquer maneira, o segundo link vai ficar sempre como a gente faz, tá, turma? O link, quando cair o primeiro tempo de aula, é o mesmo link para essa aula. É a mesma senha e o mesmo link. Na verdade, se vocês perceberem, sempre está sendo o mesmo link e a mesma senha para as nossas aulas, que é esse que eu passei para a Larissa aqui, que é 770-752-3217, e a senha 2LCIDY. Isso aqui eu tenho mantido igual toda sexta-feira, eu não tenho trocado, porque caso ocorra alguma instabilidade, como está ocorrendo hoje, sempre vai ser a mesma senha. Se vocês já quiserem até gravar, eu não vou mudar, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a lógica dos slides. Hoje nós vamos... Vocês conseguiram já pegar a semana lá do NEAD, que eu não estou conseguindo acessar? Já pegaram a lógica da semana? Deixa eu pegar aqui no meu celular. Eu acho que é a minha. A internet de vocês está lenta? A minha tá um pouco. Tá? Alguns professores se queixaram ontem do Zoom, que o Zoom estaria lento. Tomara que hoje não. Vamos ver aqui. Professora, ontem foi horrível. Tava tendo aula de civil, caiu a internet umas 10 vezes da professora, aí ninguém entendeu nada. Uma loucura. Caiu ontem também na nossa reunião de planejamento, porque além do direito eu sou da administração. Caiu muito, foi muito difícil a gente entender as determinações, entendeu? Foi complicado, aí estava oscilando mesmo. Eu acho que o Zoom, esta semana, não está mantendo muitas aulas, assim, ele está bem ruimzinho, mas vamos nessa, vamos que vamos. Eu estou demorando um pouquinho aqui, porque quando eu já passar o slide vai ser de uma vez, tá, pessoal? Tanto que eu já percebi que a internet está lenta, eu estou pegando o meu celular para ver a lei 8.078, que eu já vi que aqui, se depender daqui, está meio estranho o processo. Aí nem que eu fique falando e use para vocês o quadro branco, entendeu? Se eu não conseguir abrir o slide, a gente usa o quadro branco. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos usar o quadro branco, senão vocês vão ficar prejudicados. Já basta a aula de ontem. Vamos nessa. Professora, esse slide tá no NEAD? Não, eu não coloquei. Eu acho que eu fiz o slide só de aula passada. Sempre que ele está disponível, eu coloco, né? Mas aqui nós vamos tratar da proteção contratual. Então, eu vou fazer o seguinte: o esquema que eu fizer aqui, Larissa, eu deixo para a turma de vocês, pode ser? Ou seja, além do Zoom, eu deixo em foto, eu deixo em PDF. Pode ser? É porque se tivesse no NEAD, eu podia compartilhar minha tela, aí
ficava o Eu te slide. colocaria como co-host, né? Pois é. Aí tu entrarias, mas eu não fiz slide, não. Eu estava vendo aqui, o slide que eu fiz foi de práticas abusivas e quando a gente falou da oferta, da demanda, tá? Então, olha só, meninos, bom dia, vamos nessa. Bom dia aos que chegaram depois, tá? Bem que não perderam nada, porque tá tão oscilando aqui. Nós vamos ver proteção contratual. Vocês vão ver aqui me guiando que está a partir do artigo 46 do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? O que acontece? Quando a gente fala de proteção aí contratual, mais cedo a minha estava... Niva, tá complicado, mas vamos nessa. No caso de proteção contratual, nós vamos ver que ela vai se dividir em 3 lógicas, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. Peraí. Bom que a gente faz aqui logo um esquema e aí depois vocês ficam com esse esquema, tá bom? Bom, em relação a disposições gerais é o que significa um contrato, para que ele serve. Eu quero colocar para vocês que, em termos de defesa do consumidor, a proteção contratual, ela já nasce, vou colocar aqui, já nasce no CDC, já nasce desigual. Vocês saberiam me dizer por que, no Código Civil, o contrato entre as partes pressupõe igualdade e no direito do consumidor já inicia dizendo que esse contrato é desigual? Vocês saberiam me dizer por que dessa afirmação? Eu já estou informando que ela está certa. Mas qual seria a interpretação de dizer, no direito civil, quando as partes fazem um contrato, já entra em pé de igualdade, salvo exceções, relativamente incapaz, absolutamente incapaz, curatela, tutela. Mas, no direito do consumidor, o contrato firmado entre consumidor e fornecedor, diferente do Código Civil, já nasce desigual. Alguém saberia me dizer por quê? O que vocês acham? Acho que e o silêncio se fez. Professora, eu concordo com a Lívia, que ela está falando da vulnerabilidade do consumidor, que todo consumidor é hipossuficiente. Seria isso? Sim, ele pressupõe perfeito, Lívia, a vulnerabilidade. A gente já sabe que a vulnerabilidade é técnica, é fática, é informacional, acho que ninguém aguenta mais isso, professora, né? E jurídica. Só que quando a gente respalda uma resposta, é isso mesmo, é pela vulnerabilidade. Porque olha só, pensa comigo. Se eu fizer um contrato civil de locação de imóvel, eu alugo meu imóvel para a Vanessa, por exemplo. Aí a Vanessa chega com a Larissa, com a Lívia, com o Antônio, enfim, com todo mundo que está nessa live aqui, Yuri, etc., chega e vocês são um escritório de advocacia. Vamos fazer assim? Todos os alunos que estão aqui são escritórios de advocacia. E aí vocês ainda não têm renda própria para ter um escritório de vocês. Então, vocês vão ter que alugar um espaço comercial. Eu sou a locadora, vocês, os locatários. Ora, quando eu fizer um contrato com vocês, nós vamos sentar, ou se fosse esse movimento de isolamento social, nós iremos nos reunir através de uma tecnologia remota como essa e nós íamos discutir as cláusulas contratuais. Eu poderia dizer que eu vou cobrar de aluguel para vocês 3.000. Aí a Larissa diz, não, fica muito pesado, porque a gente ainda não tem nem 500 processos, a gente só tem 100 processos, é pouco cliente, não tem condições da gente lhe pagar 3.000. Tá bom, então eu baixo para 2.500, mas vocês pagam o IPTU, não eu. Aí o Matheus, tá justo, e assim vai. Então, esse exemplo que eu estou falando é que no Código Civil, eu estou primeiro partindo de civil, eu sei que não é minha disciplina, mas é para vocês entenderem. No Código Civil, o contrato entre as partes é negociado.
uma parte fala, outra parte concorda ou discorda, até chegar no famoso ganha-ganha. Só que quando eu estou num contrato do consumidor, como a Lívia coloca, eu já digo, o fornecedor tem mais poder econômico, mais poder jurídico, mais poder informacional e fático. Logo, o contrato já nasce desigual. Então, por ele nascer desigual, é que eu preciso ter disposições gerais e preciso ter o que é considerado cláusula abusiva. Porque a cláusula abusiva, geralmente, nasce de um contrato que não é feito pelas partes, como no Código Civil, mas sim, este contrato já vem padronizado da empresa e basta o consumidor concordar ou não com as cláusulas que já vêm prontas. A isso se chama contrato de adesão. Então, reparem, vocês alugaram o imóvel comigo, nós fizemos um contrato civil. Houve ganha-ganha. Beleza, o escritório de vocês já tem local para atender, lindo. Só que aí depois vocês se reúnem e dizem assim, gente, vamos atender os clientes por um mesmo número de telefone? Vamos atender os nossos clientes por um pacote corporativo de telefonia? Porque, olha, se a gente tem um escritório, ao invés de ter o telefone da advogada Larissa, o telefone do Matheus, o telefone do Antônio, da Lívia, do Yuri, da Neiva, enfim, vai ficar complicado. Porque o cliente daqui a pouco tem 1000 telefones e não liga para nenhum. Aí vocês batem o martelo, o Yuri chega e diz assim, eu vou até a Vivo, vou fazer um plano corporativo para a gente. Quando vocês chegam na Vivo, tu não vai sentar com a Vivo e, olha, é isso que dá para eu pagar. Ao contrário, ela vai dizer, olha, senhor, o plano corporativo que a gente tem é no valor de tal, mais básico, X. Se ele for intermediário, ele é X mais 1. E se ele for avançado, vocês tendo não sei quantos pulsos de internet, aí começa lá a história deles, X mais 2. Aí o Yuri olha, não entende nada de telefonia, né? Eu acho, tá, Yuri? Aí chega para o grupo de vocês, tá lindo, vai ser o plano básico. A gente ainda tá sem cliente básico. E vocês assinam. Porque vocês não têm tempo para levar o contrato para casa. O que vocês acabaram de fazer foi um contrato de assinar de adesão. Só que aí ocorre esse movimento de isolamento social, sem cliente, né, ou com clientes bem mais baixos e tudo, e tem uma cláusula lá que, por acaso, a Vanessa deu uma olhada e disse assim, gente, eu acho que essa cláusula é abusiva, porque diz que se houver qualquer dificuldade nas linhas telefônicas, eles não são responsáveis por nos indenizar. E que o custo é exclusivamente de quem contratou. Vocês não acham que isso está abusivo? A Ney vai dizer, com certeza, eu já lembrei da professora Ellen, terceiro período, anos-luz, né, depois. E aí eu sei que isso é cláusula abusiva. Por quê? Porque vocês vão perceber que as cláusulas abusivas, elas sempre estão atreladas a um contrato de adesão. Professora, tu queres me dizer que todo contrato de adesão tem cláusula abusiva? Cuidado, não! Eu estou dizendo que o correto é o contrato de adesão, que é esse contrato padronizado que as empresas fazem. O consumidor assinar, sendo ele pessoa física ou como vocês no exemplo, ou seja, pessoa jurídica, ele deve não ter a cláusula abusiva. É lindo que ele não tenha, mas na prática mercadológica, todos os problemas que param na justiça, adivinha? O contrato de adesão sempre tem uma cláusula abusiva. Então, vem 20, 30 cláusulas, haja contrato bonito para o cliente. Lá embaixo tem uma letrinha pequena, miúda, que diz ou que o fornecedor se exime, ou que ele não vai ressarcir o consumidor, ou depois que sai da empresa o direito não é dele. Sabe, negando todos os artigos que a gente vem estudando durante o semestre do CDC?
Se ocorrer isso, é uma cláusula abusiva. E se houver cláusula que seja desfavorável ao consumidor a ponto de negar o direito que este consumidor tem pela Lei 8.078 de 90, esta cláusula, vou colocar em maiúsculo, será nula de pleno direito, tá? E olha só, pessoal, por que nula? Porque significa que ela está contrariando ao que já tem na Lei 8.078. E aí, ocorre muito, seja, vou até colocar em vermelho aqui, seja em situações ligadas a OAB, vou falar, sempre falo, mesmo terceiro período, ou seja em concursos públicos de despenca, ou até mesmo se a nossa matéria está sendo ministrada esse período, eu posso vir a cobrar isso, tá? Seja num teste, vocês vão perceber que essas cláusulas abusivas que estão no artigo 51, vocês vão ver que ela tem 16 hipóteses. Então, o artigo 51 da Lei 8.078 de 90 vai do inciso 1 ao 16º. Vou colocar bem aqui, ó. Cláusulas abusivas. O que acontece, professora? Esse rol, muito a OAB diz assim, as cláusulas abusivas no CDC são taxativas. É assim que vem na OAB. No concurso público, as cláusulas abusivas são de teor número cláusulos. Pô, gente, número cláusulos e taxativa é a mesma coisa. Ele quer te dizer, quando ele fala essa palavra bonita em latim, números cláusulos ou taxativa, ele quer dizer que só tem essas 16 opções, que isso é força de lei. Ele quer te dizer que em 1990, somente essas 16 opções, porque é do inciso 1 ao 16º, seriam abusivas. Isso está incorreto. Não tem como, em 1990, o legislador ordinário ter uma capacidade visionária e dizer: eu já estou vendo que só somente essas 16 opções que seriam cláusulas abusivas para o consumidor. Eu estou em 2020. Tem cada situação que o legislador em 1990 não imaginou passar e a gente passa. Quer ver um exemplo? A internet. A internet bombou muito mais depois de 1990. Quase não se falava do direito de arrependimento no e-commerce. Hoje, então, com esse isolamento social que se compra pela internet, que se pede delivery, então é óbvio que vão existir cláusulas além dessas 16. Então, professora, sintetiza. Se ela não é taxativa, qual é a questão certa para marcar? Que esse rol é exemplificativo. Ainda vou colocar ponto de exclamação. Exemplificativo. Quando a gente diz que esse rol é exemplificativo, nós estamos dizendo que há vários outros exemplos além das 16 opções. Então, o que eu vou ler aqui para vocês, e eu peço que, se vocês tiverem a Lei 8.078, acompanhem, devido a eu não estar conseguindo, pela oscilação da rede, colocar a lei, eu peço que vocês observem que essas 16 são opções do legislador ordinário. Não é obrigatório que só sejam as 16. Está entendido isso, turma? Aí vamos lá em cláusulas abusivas. Professora, você vai ler todas? Não. Eu vou colocar algumas. Se vocês quiserem pegar qualquer uma e dialogar comigo, ótimo. Artigo 51. Olha o que diz inciso 1, que eu peguei aqui no meu celular devido à oscilação aqui na rede. Impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor por vício de produto. Gente, se tiver uma cláusula dizendo que se você está adquirindo um plano
como o escritório de vocês, ficticiamente aqui, de um plano corporativo de celular. E diz que se houver vício ou problema nesse plano corporativo, que o fornecedor não é responsável. Vê se pode isso. Nós já aprendemos, no início do segundo NPC, que o fornecedor tem responsabilidade objetiva. Se ocorrer um vício ou um prejuízo, nós já sabemos que a responsabilidade do fornecedor pelo CDC é solidária. E nós aprendemos também que se o problema for com um comerciante e que não possa ser encontrado o fabricante, ele responde subsidiariamente ou secundariamente. Vocês lembram desse teor da aula? Então, isso aí seria a cláusula abusiva. Professora, aí tem vários incisos, eu vou colocar alguns e vocês podem puxar qualquer outro, tá? Porque eu não vou ficar lendo os 16, ok? Olha o terceiro que é interessante. Transfiram as responsabilidades a terceiros. Vou dar um exemplo muito comum. Vocês estão prestes a se formar. Esquece o primeiro exemplo que vocês já são advogados, tá? Bora voltar, acho que é o nível aluno. Vocês estão prestes a se formar pela Fibra. Contratam um buffet. Olha que coisa legal. Chegam lá, contratam um buffet e aí o buffet diz para vocês, eu vou dar bebida, é por nossa conta, que é difícil, mas vamos dizer que é um buffet legal, tá? E também a comida. E aí a Larissa pergunta, e o richô, o material? Não, richô tudo é por nossa conta, tudo. Agora, o que a gente não dá? DJ, e a gente também não dá a decoração. Beleza. Aí, vocês chegam na festa, 24 horas antes de apresentar para todos os familiares e tudo, chega o buffet e diz assim, doutor Antônio, aqui a gente cobrou 50 mil reais, é isso mesmo, né? 50 mil reais por um buffet maravilhoso, né? Tá incluso bebida. Só que tem uma coisa, doutor Antônio, fale aí para os seus colegas que deu 5.400. 50.400 e não 50 mil. Aí o Antônio, mas por quê? Sabe o que foi? É porque deu um problema no nosso richô, o richô é caro, a gente teve que ir no magazine comprar esse richô, senão não vai poder esquentar o filé, o bacalhau. Todo mundo já tomou café? O camarão, tá? Aí o Antônio disse, sim, mas e aí? Não, mas e aí é o seguinte, é só 400. Nós já compramos, está aqui a nota fiscal. Aí vocês diluem, mas olha, pagando agora está tudo tranquilo. Pessoal, tá certo isso? Por que não? Isso seria uma cláusula abusiva? Cláusula que, na verdade, pode até estar escrita em letrinha miúda, dizendo que se houver qualquer problema na prestação de serviço, a responsabilidade arcada é pelo quem está consumindo o serviço. Tá certo isso? Não, tá errado. É uma cláusula abusiva porque nós contratamos e nós temos o direito de... Eles têm o dever de oferecer o que a gente contratou. Eles não podem obrigar a gente a indenizar por conta dos problemas deles. Exatamente. Só que como é que eu ia responder isso, né? Tá correto, Larissa. Eu ia dizer, olha, pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, isso é tido como abusivo. Aí ele não vai entender. Aí você vai dizer, por favor, pegue o seu CDC. Não, doutora, a gente não tem CDC, mas vocês sabem que pela lei, né, é obrigado que o estabelecimento esteja com CDC. Doutora, eu não tenho. Aí você pega o seu celular, como eu, então, um momento, tá? Vai lá no artigo 51, sem briga, gente, só direito, só exercício do direito, sem precisar baixaria. Inciso 3, é cláusula abusiva transferir responsabilidade a terceiros. Olha só, eu estou transferindo que o meu richô deu problema e eu estou transferindo para vocês que estão contratando o serviço. Ou até poderia dizer que o pessoal da limpeza, ao limpar, quebrou meu richô e vocês estão devendo devido ao pessoal da limpeza ter quebrado o richô. Vocês já ouviram dizer que responsabilidade não se transfere?
a responsabilidade pelo buffet não é do empreendimento que vocês fecharam? Se ocorrer o problema com o Richaud, eu sei que vai dar um prejuízo para o empresário do buffet, mas adivinha quem vai pagar? Ele. A não ser que vocês tivessem concordado que ele dissesse assim na hora de lavrar o contrato. Aí é a concordância do consumidor. Nós vamos fechar todo o buffet, mas existe uma taxa aqui, uma tarifazinha, perdão, que taxa é tributária. Existe uma tarifa que, caso ocorra qualquer problema com equipamentos, maquinários, vocês ajudam a restituir o prejuízo. E mesmo assim isso seria abusivo, porque vocês poderiam dizer, não, peraí, eu já estou pagando o serviço. Se ocorrer qualquer problema, o risco é do negócio. Vocês já têm que, quando me cobram, olha aí, quando vocês me cobram o valor de 50 mil, dentro desses 50 mil, que é discriminado o valor de cada coisa, ele não pode dizer 50 mil, tá? Ele vai ter que dizer 10 mil para tatatá, 15 mil para tá. Tem que ser discriminado, não pode ser o valor conglobante, essa palavra bonita, quer dizer valor geral, não pode. O valor conglobante, não pode. Ou senão uma expressão do direito do trabalho, isso não pode. Você tem que discriminar o orçamento para o consumidor. E ele não pode transferir isso para ti. Tá claro? Como também não pode, vocês não fecharam com o DJ, não vai ter DJ, não vai ter ninguém na festa. Aí chega o cara, eu imaginando que não ia ter buffet na festa, eu já me antecipei e contratei por vocês. Aí chega lá, tem o DJ. E aí vocês estão devendo para o DJ R$2.000 por hora. Ele tocou 2 horas, R$4.000. Gente, quem vai pagar é o estabelecimento, vocês não contrataram, isso é abusivo. Então, tomem cuidado, porque essas prestações de serviço, principalmente com formatura, eu não estou dizendo que não tem empresas idôneas e sérias, tem várias, mas é onde mais a gente percebe a dificuldade da equipe de formatura em estar muito claro esse contrato, tá? É um exemplo típico. Também, por exemplo, aqui, inciso 15, que esteja em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Professor, o que é estar contra o sistema de proteção do consumidor? É um contrato que ele não te passou o orçamento. Resumidamente, ele tem que te detalhar o orçamento, dizer quanto é o valor de cada coisa, ser transparente com você, dizer o quanto você vai pagar, em quantas prestações você vai pagar, porque isso é contrato. E até lhe dar o direito, turma, de você levar este contrato ou receber o contrato por e-mail para ler as cláusulas. Ah, professora, eu posso pedir isso? Claro, é o direito da informação. Aí a empresa pode dizer, olha, infelizmente a gente não tem como enviar o contrato pelo seu e-mail, porque devido ao direito da concorrência, vai que você compare com outra. Tudo bem, o empresário não é obrigado a enviar o contrato da empresa para o seu e-mail, com medo que haja cópia, plágio, mas que naquele momento que você está lá, fisicamente, ele não pode só virar o papel e diga assine, mas ele imprime o contrato para você e fala, doutora Ellen, ou senhora Ellen, ou senhor Antônio, senhor Matheus, por favor, leia o teor das cláusulas. Sabia que esse que é o correto? E a maior parte não faz? E se eles não fizerem, por favor, poderia haver o contrato impresso? Não, é isso que eu estou lhe falando. Não, por favor, eu tenho direito, eu não vou levar para casa, eu quero ler o contrato. Sabe por que as pessoas pecam? Ah, professora, mas aí se tiver 50 artigos eu vou ler. Gente, o interessado são vocês que estão contratando o serviço. Vocês vão ler, nem que seja aquela leitura dinâmica, né? Aquela coisa para ver se não tem coisas absurdas. Professora, e se eu encontrar uma cláusula abusiva no meio do contrato, o que eu faço? O que vocês fariam? Está lendo o contrato lá na hora e encontra, e se encontrar uma cláusula abusiva, vocês acham que anula todo o contrato ou só aquela cláusula? O que vocês acham? E se ao ler o contrato, credo, tá horrível aqui. E se o consumidor, ao ler o contrato, encontrar uma cláusula abusiva? O que vocês acham? Anula
todo o contrato ou somente a cláusula que está abusiva? Espera aí, deixa eu ampliar aqui. Eu acho que vocês responderam... Ah, tá aqui por chat. Creio que só a cláusula, segundo a Lívia. Quem dá mais? O que vocês acham? Ela diz que ela acha que é só a cláusula. O Matheus também acha que é só a cláusula. Neiva, só a cláusula. Gente, é só a cláusula. Professora, é. E se for cláusulas no plural, professora, tem 50 cláusulas, eu encontrei 10. As 10 cláusulas. Tudo aquilo que for abusivo é retirado, tá? Então, você vai pedir que haja retificação, ou seja, ou eu corrijo, ou a retirada, se ela for totalmente abusiva, ou a retirada da cláusula pelo fornecedor. E se ele disser para você que essa cláusula já vem da matriz dele, que é assim, e que ele não tem como retirar? E aí? Não, é porque a gente é uma franquia, nós não é só em Belém do Pará, nós fechamos formatura em Belém, Curitiba, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e nós temos essa cláusula, ela é padrão, e para retificar ou retirar, teria que ter a quiescência e concordância do nosso escritório jurídico de São Paulo, que é onde fica a matriz. Nós não temos como, infelizmente. E aí? O que vocês fariam como advogados? Boa essa pergunta, né? Porque saber que é para retirar a cláusula abusiva, todo mundo sabe, mas é isso daí é na teoria. E se na prática nada? Eu chego lá, peço a retirada, já vou quase fechar. Bom, o consumidor ele tem duas opções, tá? Opções. Caso a empresa não, o fornecedor, melhor assim. Caso o fornecedor alegue que o contrato já vem pronto da matriz e que a filial local não tem como retirar esta cláusula, aí eu vou colocar, depende do contexto. Como assim, professora? Se por acaso você não tiver assinado, vamos para o direito do consumidor? Não feche com essa empresa. Eu ainda nem assinei com ela. Eu digo, ok, não pode alterar, beleza. Ei, senhora, pelo amor de Deus, a senhora não vai fechar conosco? Não, não vou fechar. Você já viu alguém fechar um contrato sabendo que ele está abusivo? Só se você for louco, né? Não, eu vou fechar porque eu quero a formatura, eu que me ferro. Eu nunca vi isso, né? Não, não vou. Eu não vou fechar esse contrato. Por quê? Não, porque, então é o seguinte, aí eles vão ficar desesperados. Não, então a gente leva a situação, diga qual é a cláusula. Então, por favor, me passe o e-mail do escritório de São Paulo, que eu gostaria muito de fechar a formatura aqui. O meu sonho era fechar com vocês, toda Belém fecha aqui. Mas nunca ninguém falou isso, mas está aqui as cláusulas abusivas. Ou vocês retificam isso pelo escritório, ou o meu grupo, a minha formatura não vai fechar aqui, porque está dizendo que vocês não se responsabilizam por vício, vocês não se responsabilizam por defeito. Vocês estão me entendendo, turma? Depende do contexto, porque se você não fechou, você não fecha. Graças a Deus que vivemos no direito de concorrência, né? Professora, tem cláusula abusiva e a gente já assinou e a gente só viu depois. É válido. Vocês já fecharam, a formatura vai acontecer daqui a uma semana e agora, que vocês se deram conta da porcaria da cláusula que está errada e deu problema. E agora? Aí pede para anular, ela vem com esse papo. Que fornecedor é da matriz, vocês já tinham assinado, então como vocês já assinaram, vocês já concordaram e que vocês não teriam direito. Gente, se isso acontecer, isso é lindo, eu vou denunciar para o PROCON. Isso é uma cláusula abusiva,
eu posso denunciar a qualquer momento. Isso aqui não é prescrição penal, isso não é Código Civil, isso é Código do Consumidor, galera, tá? Se eu assinei uma coisa, estava imbuída de boa fé, e o fornecedor não me esclareceu as cláusulas contratuais, e ele quer me ferrar no final, a festa vai ocorrer, deixa a festa ocorrer. Não vai brigar no meio da festa. Eu já vi gente brigando, acreditem comigo. Eu já vi comissão de formatura brigando, só faltando dar... É sério isso, porque eu fui nome da turma, eu já vi. E adivinha o que sobrou? Eu tendo que apaziguar enquanto direito do consumidor. Não basta lecionar, tive que aplicar na prática. E eu falei para a turma, nem parece que vocês estudaram comigo. Primeiro, se acalmem, bebam e curtam. Lindo. Depois, peguem o contrato. Arquivem o contrato. E a gente vai se ver, primeiramente, administrativamente. Denunciar no órgão de proteção do consumidor, que é o PROCON, dizendo que já tinham assinado, mas que a cláusula é abusiva e vocês gostariam que houvesse o ressarcimento de parte desse valor. Professora, foi no PROCON, não aconteceu nada. O prejuízo foi muito grande? Porque, às vezes, o prejuízo, gente, sinceramente, para entrar numa justiça, num litígio, a diferença é R$100, que eu não estou dizendo para vocês desistirem de exercitar o seu direito, mas eu quero falar uma coisa muito real para vocês. Tem direito que é tão ínfimo, parece, metaforicamente, analogicamente, o princípio da insignificância no direito penal é tão insignificante que movimentar todo o poder judiciário por R$100 diante de um grupo que vai ser de advogados, eu não estou dizendo que R$100 não importa, olha o que eu estou colocando, mas junto de 50 mil é desarrazoável, né? Brigar por R$100 diante de 50 mil já pagos, que às vezes é melhor, depois de administrativamente não ter conseguido, verificar se não seria melhor deixar para lá. Não, professora, a diferença é de 10 mil. É diferente. 5 mil, professora, a diferença é grande, a gente pode até ratear diante dos colegas. Aí, pessoal, se ocorrer isso, pergunto a vocês, turma, prescreve o meu direito de recorrer em quanto tempo? Realiza comigo. Festa rolou, beleza, tá? Aí, administrativamente, não foi sanado. Não é insignificante, o valor é alto. Aí, olha, a Larissa tem um gato. Não, pode deixar. Eu tenho uma aqui também, depois eu mostro. Tá? E Eu nem aí, tinha visto. não, eu tenho aquela tá abusada ali na minha cama. Voltando. Então, ocorre direito de prescrever? Eu não sei se vocês lembram. Olha só, se ocorrer vício ou prejuízo ao consumidor por produto ou serviço defeituoso ou com vício, vocês lembram que pelo CDC o prazo para recorrer é quinquenal, 5 anos. Só lembrar dos dedos que se tem geralmente, claro, né? Nas mãos, tá? Então, são 5 anos, o prazo é quinquenal, tá? Professora, mas o problema foi cobrança de dívida. Cobrança de dívida? Professora, aquilo que a gente viu aula passada, que tem repetição de indébito, porque o fornecedor não foi um erro que deu para justificar, ele agiu de má fé. Ele disse que eu comprei uma coisa, eu não comprei, liguei para lá, anotei os protocolos, coloquei no consumidor.gov.br, fui ao PROCON e não é que ele ainda está me cobrando, eu estou no Serasa, professora, que isso? Quanto tempo eu tenho para recorrer? O prazo não é do CDC, excepcionalmente o prazo aqui é do Código Civil, e eu tenho prazo decenal, eu tenho até, é só colocar o dobro na matemática, eu tenho 10 anos para recorrer. Repara que são coisas diferentes, hein? Vício no produto ou serviço, 5 anos, tá? Vai cair aqui, assim que cair, é o mesmo item, tá, pessoal? E aí, se o problema não for defeito nem produto, nem cobrança de indébito, for cláusula que o fornecedor me ferrou e ele não quer retificar a cláusula, qual é o prazo que eu tenho? Dica: imprescritível.
Não tem tempo. Então, se ele disser, você assinou, só pode reclamar do fornecedor até 5 anos. Negativo. Olha, 3 prazos completamente diferentes no nosso CDC. A gente volta logo mais, porque senão eu vou ficar falando e vai cair, tá bom? Já vou acionar o outro item. Já salvei esse quadro branco para colocar no NEAD para vocês.